Olá, nós vamos nesse vídeo falar um pouco sobre a asma, uma condição bastante importante para nós fisioterapeutas podermos fazer atendimentos, uma vez que é uma condição que traz bastante prejuízos funcionais. Então a asma, de acordo com a Global Initiative for Asthma, a GINA, ela é uma doença heterogênea, ou seja, para cada pessoa ela é diferente. Ela é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas. O que isso significa? Né? Aqui, como você pode ver, existe um aumento, né? A inflamação, presença de células inflamatórias nos brônquios, geração de hipersecreção por causa disso e edema dessa parede do brônquio, tudo isso diminuindo a luz, ou seja, gerando uma limitação do fluxo expiratório, que é variável dependendo do dia, está mais inflamado, está menos inflamado, e que gera alguns sintomas, como por exemplo sibilância, quando a pessoa consegue escutar sibilos, assovios vindo do pulmão, mesmo sem necessitar da ausculta pulmonar, sempre sem ausculta você já consegue perceber isso. Também há uma presença de... pode acontecer falta de ar, né? Dependendo da limitação do fluxo aéreo, isso gera falta de ar no indivíduo. Muitas pessoas relatam essa falta de ar como uma respiração apertada, ou seja, sente o tórax apertado. E a tosse, em geral associada a essa inflamação que irrita a parede das vias aéreas e a presença de secreção devido à inflamação. Então, ainda a etiologia da asma não é totalmente compreendida, mas algumas pessoas têm a hipótese, né, esse estudo de campos, ele traz a hipótese de que a pessoa tem uma predisposição genética e algumas interações ambientais que podem acontecer dentro do útero, então a presença de algum hábito da mãe ou alguma situação que a mãe foi exposta de doença, ou ainda a própria exposição da criança nos primeiros anos de vida a algumas questões ambientais ou a falta de interação com alguns patógenos ambientais, como por exemplo poeira, né? Então aquelas famílias que são extremamente limpas, né? Então tem um excesso de zelo, fazendo com que a criança não vivencie os patógenos, trazendo aí prejuízo e mais chance de ter uma reação alérgica à poeira e outros fatores que são comuns. Faz então essas duas questões, a predisposição genética, quando ela se encontra com uma criança ou um feto que está disposto, está exposto a uma situação ambiental que pode gerar alterações do sistema imunológico, faz com que o paciente desenvolva asma. Então, a asma nada mais é do que uma resposta inflamatória normal nas vias aéreas. Isso, então, pode acontecer porque ele está em contato com algum patógeno, pode estar acontecendo simplesmente por causa da temperatura do ar. De qualquer forma, essa resposta ela é anormal frente a questões que não deveriam gerar resposta inflamatória. Isso nas vias aéreas gera então um edema na parede das vias aéreas, com a diminuição da luz, a presença de edema nessas paredes, né? Isso também faz com que haja ativação das células caliciformes, hiperplasia dessas células caliciformes, que são as células produtoras de muco, também produzindo muco e diminuindo a luz, com dificuldade da passagem do ar. Além disso,
Toda vez que esse brônquio se sente ameaçado por alguma coisa, poeira, o ar frio, isso gera uma resposta, ou seja, hiperresponsividade, resposta para questões que não deveriam gerar resposta. E aí o músculo liso desse brônquio, ele se ativa numa tentativa de proteger o brônquio. E aí isso limita também o fluxo aéreo. Esses dois processos, né? Então, uma inflamação que acontece muito e muito exacerbada, e a pessoa que tem hiperresposta muitas vezes, repetidas crises, isso faz com que o tecido bronquial vai se remodelando e faz com que essa limitação ao fluxo aéreo passe a ser mais estrutural. E essa limitação ao fluxo aéreo, a gente precisa lembrar que geralmente a gente está falando de dificuldade de expiração. Então, o ar tem dificuldade na saída, prejudicando então a saída do ar. Uma vez que a inflamação, neste caso, e a resposta da musculatura lisa responde à medicação, a gente considera que essa limitação do fluxo aéreo, ela é em geral reversível na asma. Mas enquanto ela acontece, essa limitação faz com que o indivíduo apresente dispneia. E a dispneia, ela aciona um ciclo no corpo da pessoa, fazendo com que a pessoa cada vez mais tenha dispneia. A gente fala que é um ciclo de retroalimentação. Como que isso funciona? A dispneia faz com que a pessoa tenha receio de se movimentar, ela gera alterações neurológicas que incentivam a pessoa a diminuir o nível de atividade física que ela faz ao longo do dia a dia dela. Isso faz com que então ela tenha um descondicionamento, ou seja, aqueles processos relacionados à diminuição do nível de atividade, como por exemplo hipotrofia muscular, atrofia muscular. A gente pode estar falando com relação a alterações cardíacas, então o descondicionamento do coração, o coração com respostas mais limitadas e diminuídas frente ao exercício físico. E isso faz com que o corpo acione outros mecanismos para aumentar a dispneia, né? Então, o descondicionamento, a pessoa quando ela é descondicionada, ela sente mais falta de ar. E isso então faz com que ele diminua ainda mais a atividade, gerando mais descondicionamento, fazendo com que essa dispneia fique num ciclo de retroalimentação, aumentando enquanto não for feito nada a respeito dela. Além disso, a inflamação local, quando ela é muito intensa, ela gera fator inflamatório que chega à corrente sanguínea e se espalha pelo corpo todo. Essa inflamação sistêmica, ela gera algumas consequências deletérias, como alterações nutricionais, ou seja, o corpo não absorve, o corpo não utiliza-se corretamente do nutriente absorvido, isso gera diversos problemas para o corpo. Também, tanto a alteração nutricional como a própria inflamação, esses fatores inflamatórios incentivam o músculo a ter atrofia muscular, então a iniciar processos catabólicos, ou seja, aquele que quebra a proteína e coloca a proteína no sangue para que ele gere outras questões. E também o fator inflamatório tem efeitos no sistema nervoso central, podendo gerar ansiedade, depressão e diversos outros problemas. A crise asmática é uma situação em que acontece uma exacerbação da situação em que o paciente exibe. Então, vamos pensar assim, normalmente ele até tem falta de ar, mas é pouco. Normalmente ele até tem um pouco de tosse, mas é pouca, que afeta pouco a vida dele. E aí, de repente, ele é exposto a alguma situação, por exemplo, uma infecção, um resfriado, uma gripe, ou ainda uma situação de crise alérgica. Tudo isso pode fazer com que o paciente tenha uma crise asmática. Uma situação importante para nós fisioterapeutas também é a crise asmática induzida pelo exercício físico, que também, então, o próprio ar frio,
quando o paciente ele não consegue fazer uma respiração adequada pelo nariz. Isso gera então uma entrada de ar frio que pode irritar a parede do brônquio e também gerar uma crise asmática. E aí essa situação faz com que o corpo contraia o músculo liso e aumente a produção de muco. E numa situação em que isso é muito forte, faz com que o paciente não tenha só uma situação de tosse e falta de ar aumentada. Ele pode gerar inclusive uma limitação ao fluxo aéreo tão grave, tão importante, que ele tenha uma insuficiência respiratória, ou seja, o ar que entra e sai do corpo e a troca gasosa é insuficiente para a manutenção da vida, sendo necessária uma atuação imediata. Frente a essa fisiopatologia que nós descrevemos, a gente pode falar de algumas situações, né, de diagnósticos fisioterapêuticos que são comuns, como por exemplo o distúrbio ventilatório obstrutivo reversível, que é justamente essa limitação ao fluxo aéreo devido à obstrução, que a gente já falou na fisiopatologia, que eu posso avaliar como? O principal meio é a espirometria pelo índice VF1 sobre CVF e que ele pode se alterar frente à medicação, né? Então, quando eu tenho uma limitação que depois eu uso a medicação e eu faço o exame novamente, ele se modifica, esse é o principal meio de identificar o distúrbio ventilatório obstrutivo reversível. Também podemos fazer o peak flow, que ele é sugestivo, ele não é a melhor forma de fazer esse diagnóstico, mas ele já nos dá sugestão e faz com que a gente possa, com base numa clínica toda, entender que sim, o paciente está com uma limitação do fluxo aéreo, ou seja, um distúrbio ventilatório obstrutivo reversível. A presença de sibilos na ausculta pulmonar, que pode acontecer, por exemplo, até depois de um exercício físico, e aí o paciente fala que apresenta sibilo, isso é indicativo de um distúrbio ventilatório obstrutivo reversível. E o próprio relato de sintomas frente a algumas situações, esses sintomas que não se permanecem, não é uma falta de ar que se mantém o tempo todo. Ele fala, não, eu sinto falta de ar em alguns momentos, quando eu faço em algumas atividades, tem dia que eu faço a mesma atividade e não sinto, dali a 2 dias eu faço a mesma atividade e sinto falta de ar. Então, ele traz essa percepção de ser algo reversível. Esses pacientes, por aquele ciclo, né, de dispneia, inatividade física e descondicionamento, faz com que então ele tenha diminuição da tolerância ao exercício e podendo aumentar a dispneia aos esforços, que pode ser avaliado, por exemplo, pelo teste de caminhada de 6 minutos, pelo shuttle walk test, e também temos algumas escalas que nos ajudam. A escala MMRC, uma escala muito simples, de relato da dispneia em questões simples do dia a dia, como andar em ladeira, como se vestir. A escala London, que traz uma grande gama de atividades de vida diária e o paciente podendo falar como a dispneia dificulta essas atividades do dia a dia dele. E também o relato durante a anamnese, às vezes já também dá algum indicativo dessa diminuição de tolerância ao exercício. A insuficiência da compreensão da doença é algo comum também. Nós sabemos que é uma doença que as pessoas às vezes têm medo, o diagnóstico às vezes não é feito da melhor forma possível, o diagnóstico clínico, e aí o paciente não recebe todas as informações pela situação em que ele recebeu esse diagnóstico, e aí ele acaba não entendendo exatamente o que é a doença para ele, e faz com que ele não tenha ações e gerem hábitos que ajudem ele a ter um melhor controle da doença. E eu posso justamente avaliar isso pelo relato na anamnese. Durante a nossa entrevista,
eu posso questionar hábitos que geram crise. Então, quando eu acordo, mas é quando você acorda quando você usou um cobertor de pelo, ou é quando eu estou limpando a casa e ao limpar a casa eu uso um produto que tem um cheiro forte, eu uso cloro, ou quando também eu posso levantar algumas questões que fazem com que o paciente, ou até o responsável do paciente, quando a gente está falando de criança, nos traz, né, justamente sobre essa falta de compreensão sobre a doença, sobre às vezes um medo excessivo com relação à doença. Por exemplo, o meu filho tem asma e eu não posso deixar com que ele faça atividade física porque pode fazer com que ele tenha uma crise e morra. Outro diagnóstico que pode acontecer nos nossos pacientes é a inatividade física, também falando lá daquele ciclo de espinéia, inatividade física e descondicionamento. E aí parte da nossa avaliação envolve ver o quanto ele é inativo, e a gente tem alguns questionários que nos ajudam. O mais simples de aplicação é o IPAC, versão curta, que é o International Physical Activity Questionnaire, que tem uma versão em português do Brasil. E também a própria pergunta simples, né? Quando você faz atividade física? Quanto tempo? Quantas vezes na semana? E você soma isso e tem menos de 150 minutos. A hipersecreção é um outro diagnóstico. Ele pode estar presente no dia a dia do paciente asmático? Pode. Mas é mais comum que ele esteja somente presente na crise, fazendo com que a gente tenha que ter atenção para não ficar tratando uma hipersecreção de um paciente que não está hipersecretivo naquele dia do nosso tratamento. E aí vale a nossa avaliação naquele dia. Presença de roncos, sibilos inspiratórios indicam secreção respiratória. E a tosse produtiva, ou seja, o paciente, eu peço para ele, por favor, dá uma tosse para eu ouvir, e ele vai lá, tosse e tem aquela produção de secreção. É um caso de hipersecreção. E nos casos de crise, a gente também tem o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, e que aí entram alguns sintomas que já causam mais receio, né? Como por exemplo a taquipneia, ou seja, a frequência respiratória do paciente muito acima daquilo que ele faz normalmente, 30, 35, mais às vezes, de frequência respiratória, o uso de músculos acessórios da respiração, né, que nos indica que a respiração está dificultosa, a queda da saturação periférica de oxigênio em algumas situações, e a própria dispneia intensa nesses pacientes, né, o relato de dispneia intensa, o receio, a crise de ansiedade que isso pode gerar, também pode ser um sinal que nos dê uma indicação de que o paciente está entrando em insuficiência respiratória aguda. E quais seriam então os objetivos terapêuticos nos casos em que eu tenho esses diagnósticos? No caso do distúrbio ventilatório obstrutivo reversível, meu objetivo é melhorar o padrão respiratório. Isso em curto prazo eu consigo melhorar. Tá? A gente faz algumas condutas que faz com que ele adote melhores padrões e isso favorece com que ele tenha menos obstrução, ou quando tem obstrução, ele gerencie melhor essa obstrução. A diminuição da tolerância ao exercício, a dispneia aos esforços, o nosso objetivo é melhorar a capacidade aeróbica. Na inatividade física, a gente quer que o paciente aumente os níveis de atividade física semanal. Então não adianta só considerar a nossa terapia nesse caso, né? A gente quer que ele faça por conta própria. Isso tanto é o objetivo que nós falamos antes de diminuição da tolerância ao exercício, quanto a inatividade física, são objetivos a longo prazo. Nós precisamos de meses para incentivar essas mudanças de hábitos e a melhora dos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular periférico. A insuficiente compreensão sobre a doença, normalmente nosso objetivo é aumentar a compreensão sobre a doença. Isso também depende de longo prazo, a gente mostrando para o paciente as respostas dele no corpo. A gente pode ter sim algumas ações a curto prazo, mas as ações, os processos educativos a longo prazo são os mais efetivos. A hipersecreção, em compensação, é algo a curto prazo. Se o paciente tem hipersecreção, eu pretendo que isso se resolva naquele dia.
Como? Né? Então eu promovo a higiene brônquica e no caso de que o paciente tenha hipersecreção todos os dias, é ideal que não só eu promova naquele dia a higiene brônquica, mas eu eduque esse paciente para assumir o cuidado com a própria higiene brônquica. E isso em curto prazo a gente consegue resolver. Naquele dia, ou né, em uma, duas, três sessões, a gente já consegue fazer com que o paciente assuma a postura de se eduque o paciente para assumir os cuidados de higiene brônquica. E a insuficiência respiratória aguda, a ideia nossa é manter a ventilação adequada para a vida durante o período da crise, até que essa crise seja controlada. Isso é um objetivo a curto prazo, mas a gente pode considerar a médio prazo nas situações, por exemplo, às vezes de infecção, que demanda um tempo, né, de uma semana e pouco, para que o paciente saia dessa infecção. Vamos imaginar, por exemplo, no caso de ele ter uma infecção por Covid. A gente sabe que às vezes demoram 15, 20 dias para a melhora desse paciente. E aí, nós vamos ter que, o nosso objetivo é médio prazo, fazer com que ele mantenha a ventilação adequada para a vida até essa infecção ser resolvida pelo sistema imunológico ou pelas medicações, quando isso for adequado. O que nós podemos fazer para cada um desses objetivos? Melhorar o padrão respiratório, nós atuamos com a reeducação diafragmática, com freno labial e os alongamentos dos músculos acessórios, incentivando com que eles não entrem durante a respiração. O objetivo de melhorar a capacidade aeróbica, nossa maior forma de intervenção é o treinamento aeróbico presente na reabilitação pulmonar. Mas a gente tem que ter atenção para a broncoconstrição induzida pelo exercício físico, fazendo com que o nosso paciente não tenha essa situação, então adequando o treinamento para que ele não gere uma intensidade tão forte, o que gere a broncoconstrição. Isso eu posso estar avaliando sempre, por exemplo, monitorando, a minha conduta seria monitorar o paciente com ausculta pulmonar durante as atividades físicas. Um outro objetivo é aumentar o nível da atividade física semanal, fazendo com que ele, por exemplo, adote melhores hábitos. E para isso eu preciso educá-lo, e aí a educação em saúde, as ferramentas de educação em saúde e a própria reabilitação pulmonar, com um treinamento aeróbico focado em atividades que eles possam fazer em casa no período em que ele não está fazendo terapia. Outros objetivos aqui, aumentar a compreensão sobre a doença, também orientação, a educação em saúde, orientações para melhores hábitos, para o controle da doença, então algumas adequações da casa, da criança, então olha, precisa tirar os ursos de pelúcia, prefira edredons, mantenha um ambiente arejado e com luz, abra as janelas toda manhã para que a cama da criança tome sol, coloque a criança num quarto que seja mais arejado para que ela não tenha tantas crises. São formas de fazer com que o paciente melhore a compreensão sobre a própria doença e conheça e consiga controlar, aumentar o controle próprio sobre a doença, diminuindo as exacerbações. No caso da higiene brônquica, que é aquele objetivo em curto prazo, nós podemos fazer a afilenta, a ELTIGO nos adultos, a LPR nas crianças, a drenagem autógena, é muito interessante para a gente incentivar o paciente a assumir o próprio cuidado de higiene brônquica. A drenagem autógena assistida na criança, na criança menor mesmo, lá o recém-nascido, o lactente. A higiene nasal também é interessante ser feita porque retira os fatores inflamatórios do nariz, que pode ser um dos causadores que engatilham a inflamação e o aumento de crises. A gente pode utilizar os osciladores, ou seja, aqueles incentivadores respiratórios que geram oscilação para melhorar a higiene brônquica, a movimentação das secreções por meio da oscilação,
o shaker, o flutter, a capela. A gente tem que ter cuidado com as manobras rápidas. A AF rápida e a TEF são manobras que se utilizam do princípio da expiração rápida, que utiliza-se da fisiologia do ponto de igual pressão. E o ponto de igual pressão nada mais é do que um local em que o brônquio se fecha devido à pressão, intraalveolar ter se igualado à pressão transpulmonar. Nesse caso, o brônquio então se fecha. E se ele se fecha, cada vez que ele se fecha, ele pode gerar uma resposta brônquica, aumentando a chance dele ter uma crise asmática. Então eu até posso fazer, mas com o cuidado de estar avaliando para ver se eu não estou gerando sibilos no meu paciente. Então eu vou estar sempre fazendo ausculta pulmonar para ver se isso não aumentou os sibilos do paciente. No caso da manutenção da ventilação adequada para a vida, nós utilizaríamos a ventilação mecânica, preferencialmente a não invasiva, mas também podemos usar a invasiva. Em algumas situações, há necessidade de utilização de ventilação mecânica invasiva. A oxigenoterapia somente nos casos em que a crise já está controlada, mas ainda assim eu tenho uma queda da oxigenação.